E eu quero falar um pouco com você hoje sobre os 3 aspectos de uma profecia. Que eu não sei se você entendeu ainda, mas você é uma pessoa escolhida por Deus. Amém? João 15,16, o Senhor diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E vos nomeei e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então você é escolhido de Deus. Nós somos igreja de Deus, amém? Deixa eu fazer um negócio com você para a gente ter uma noção do que é igreja. Eu quero pedir para vocês, estenda as suas mãos assim, ó. Faz uma cruz. Pede licença aí para a pessoa, a gente está num trabalho de jovens. Afasta aí um pouco da pessoa perto de você. Vai um pouco, dá um fôlego para ela aí, dá um fôlego para ele aí. Isso, você está fazendo a cruz aí. A cruz, ela nos fala de um relacionamento, ela nos mostra algo na horizontal e na vertical. O que isso quer dizer? Que nós temos que viver um relacionamento de reconciliação de homens, homem com homem e homem com Deus. E agora você vai segurar seus braços o mais esticado que você puder, que eu vou mostrar para você o que é a igreja. Nós vamos ver o que é a igreja. Isso, estica ao máximo. Vamos cantar um louvor? Dá um dó maior aí. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Eu sei que você consegue. Fica aí, irmão. Não se mexa. Estica. Isso, agora você vai fechar os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos lá. Dá pra ele, Felipe? Ou um hino que vocês saibam, vamos. Que vocês cantem, né? Pode. Vamos lá, Ele exaltado. Vamos lá. Isso, estica. Presta atenção, irmão. Estica. Tá difícil, hein? Mas vamos louvar o Senhor. Vamos, você consegue. Vamos lá. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Se concentra, estica, vamos lá. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Não perca a concentração. Purifique o seu santo nome. Ele exaltado, Rei. Vamos lá, vamos louvando. Ele exaltado. Tá difícil, tá ficando difícil. Tá ficando pesado o braço. Não desiste. Você tá perdendo foco. Não deixa o cansaço tirar o seu foco. louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Tem gente que está baixando já. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu. Aí, peraí. Continua aí. Pode parar. Para o louvor, continua assim. Irmão, ficou difícil se concentrar para adorar a Deus? Hã? Ficou? O braço está pesado, não está? Está difícil adorar, está difícil ficar no centro assim, não é? Sabe por quê? Porque isso, esse individualismo não é igreja. Igreja é quando nós somos um. E como que a gente resolve isso? Empresta o seu ombro para a pessoa do seu lado. Empresta, isso. Chega mais perto, fala, chega mais aqui, irmão. Chega mais aqui, companheiro.
Chega mais aqui, minha irmã. Isso. Ficou fácil agora? Amém? Então vamos tentar, vamos ver se ficou melhor. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos aplaudir Ele bem forte, porque Ele é merecedor, Ele é digno. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16. Versículo 6 e o versículo 7 diz assim: entrando eles, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Felipe já orou para Deus falar conosco nessa noite. Eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. E como eu disse, eu quero meditar com você nessa noite sobre os 3 aspectos da profecia. Porque, irmãos, nós precisamos caminhar debaixo dessa revelação de Deus. Nós precisamos aprender a caminhar debaixo dessa direção que venha dos céus. Nós vivemos em uma sociedade que está vivendo uma cultura de morte. Todo homem, toda pessoa, ela tem pelo menos 3 raízes. Nós temos uma raiz espiritual, nós temos uma raiz humana e nós temos uma raiz cultural. Jesus tinha uma raiz espiritual em Deus, tinha uma raiz humana em Abraão e tinha uma raiz cultural dos céus. Ele trouxe a essa terra uma cultura dos céus, uma cultura do reino. E como igreja nós temos também, ou como pessoas, toda pessoa tem essa raiz espiritual. E tomara que você esteja em Deus. Todos nós temos essa raiz humana. E eu te pergunto, quem é o seu exemplo de vida? Quem é a pessoa que tem te inspirado? Porque nós somos pessoas influenciáveis. Eu, você, nós que estamos aqui, nós somos pessoas influenciáveis. Quem é o seu modelo de vida? E nós temos uma raiz cultural. E como eu já disse, infelizmente nós estamos vivenciando ou vendo uma cultura de morte sendo estabelecida nessa nação. Nós estamos vendo uma geração se perder. Nós estamos vendo talvez a geração que se considere a geração mais livre que já pisou essa terra. Nunca as pessoas foram tão livres para fazer as suas escolhas, mas nunca se viu uma geração tão livre para escolher, ao mesmo tempo tão presa pelas consequências das suas escolhas. Infelizmente,
Os nossos jovens estão se tornando independentes, cada vez mais cedo, como se a independência fosse o último estágio da maturidade. Maturidade, ela não vem através da idade, mas a maturidade, ela vem através da aceitação das nossas responsabilidades diante de Deus, diante da família e diante da sociedade. E as 3 fases da maturidade quais são? A independência, que é aquela fase, para a gente entender, de criança. Qual que é a linguagem de uma criança? Cuida de mim, me protege, me alimenta, me esquenta, me dá banho, fica perto de mim. Aí nós crescemos e começamos a viver a fase da independência. E qual é a linguagem da independência? Eu faço, eu realizo, eu posso, eu vou, eu sou. E a grande questão é essa, que a maioria das pessoas para aí. A maioria das pessoas estão presas aí, achando que a independência significa maturidade. Mas escute, a linguagem da maturidade está um pouco além da independência. Maturidade significa interdependência. E qual é a linguagem da interdependência? Nós vamos, nós podemos, nós conseguiremos, juntos nós somos mais fortes. Aleluia. Irmãos, e a Bíblia é esse manual de funcionamento maravilhoso. Nós precisamos muito mais do que uma transformação na nossa sociedade. Nós precisamos passar por uma transfundação. O que é uma transfundação? É uma mudança de valores, é uma mudança de pensamentos, é uma mudança de cultura. E vocês que estão aqui, eu venho nessa noite, eu quero esses 3 dias ser a voz profética de Deus para a sua vida. Eu quero que Deus me use, que o Espírito Santo me use nessa noite, amanhã e domingo, para que realmente o Espírito Santo, o Espírito excelente de Deus, te tome por dentro realmente, e traga o mover de Deus para a sua vida, traga uma revelação vinda dos céus para você, traga a vontade revelada de Deus para a sua vida, porque você não está nessa semana vibe por acaso, você não está aqui por acaso, você está aqui por obra do Espírito Santo. O Deus poderoso te trouxe para essa semana, jovem. O Deus criador dos céus e da terra te trouxe para esse lugar. Sabe por quê? Ele vai mudar a tua história. Aleluia! Deus, Ele quer mudar a nossa história. E se eu perguntar para você, irmão, qual que é o maior campo de batalha espiritual? A mente. Infelizmente as pessoas estão presas aonde o homem jamais poderia ser preso, que é no campo das emoções. Nós estamos presenciando uma geração emocionalmente doente. Nós estamos vendo um caos se instaurar na nossa sociedade. Se Jesus não voltar, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, se Jesus não voltar até 2024, de cada 2 pessoas, uma vai ter algum transtorno psíquico. 50% da população do mundo vai adoecer aonde o homem jamais poderia ser doente. 50% de cada 2 pessoas, uma vai ter algum transtorno psíquico, como síndrome do pânico, taquicardia, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, depressão, SPA, síndrome do pensamento acelerado. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui você já acorda cansado? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui já acorda cansado?
Quem aqui tem dificuldade de concentração? Estou falando com uma galerinha jovem. Quem aqui sofre dores de cabeça contínua? Sabe o que é isso? Sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Quem aqui tem dificuldade de conviver e lidar com pessoas lentas? Você não suporta isso? Levanta a mão. Você está com alguns sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Irmãos, depressão não é um vírus, é uma somatória de escolhas que a pessoa vai fazendo durante toda a vida. Eu não sei aqui se alguém já teve depressão, se alguém tem depressão, ou se alguém conhece alguém que tem depressão, mas eu quero te dizer, por que eu estou falando isso, gente? Porque a tarefa da igreja, a tarefa de vocês como igreja, é muito grande. Talvez nós estejamos perdendo a maior colheita de almas de todos os tempos, porque as pessoas aí fora estão clamando por mudança de vida. As pessoas aí fora estão desesperadas, querendo mudar de vida. As pessoas à nossa volta estão querendo, angustiadas, procurando uma razão de viver. As pessoas na nossa nação e no mundo estão tirando a sua vida. E toda pessoa que se suicida, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor que está dentro dela. A maioria das pessoas hoje tem um vazio existencial dentro dela, e esse vazio é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Talvez a nossa geração, porque como igreja eu posso pecar por desobediência ou por negligência, por omissão. Desobediência é quando eu faço aquilo que Deus disse para mim não fazer. Agora, negligência e omissão é quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que Deus já determinou, já propôs para que eu faça. Sinceramente, irmãos, eu acredito que a igreja hoje tem pecado muito mais por negligência e omissão do que por desobediência. Talvez você está aqui, você saiba o que Deus tem para você, jovem. Talvez Deus já falou pela boca de um, de dois, de três, aquilo que Ele tem para a sua vida, mas talvez você está resistindo ainda. É por isso que a Bíblia fala, Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E se você quer descobrir o que é o inferno é o reino de Deus de cabeça para baixo. É você pegar um princípio de Deus e inverter ele. E infelizmente hoje o que as pessoas têm vivido, tem se sujeitado aos caprichos do inferno e tem resistido àquilo que é a vontade de Deus. Sabe por quê? A maior luta, as maiores lutas que nós enfrentamos, irmãos, não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. A maior luta que você está enfrentando, as maiores crises que nós enfrentamos, elas não estão fora de nós. E o problema é que nós vivemos em uma sociedade que tem nos ensinado a exteriorizar tudo. Nós exteriorizamos tudo. Nós ficamos bons para falar das coisas que estão fora de nós, mas temos dificuldade de falar de nós, dos nossos medos, das nossas dores, dos nossos fracassos, das nossas vitórias. A gente cuida do carro, a gente cuida da casa, mas poucas pessoas têm cuidado de si próprio, têm amado a si próprio. Essa inversão de valores e de senhores que está na nossa sociedade. Que bom que você está aqui.
Que bom que Deus te trouxe aqui. E sabe, irmãos, jogue o seu melhor, ofereça o seu melhor na presença de Deus. Eu conheci um judeu messiânico e ele disse: pastor, a diferença da igreja, grande parte da igreja brasileira, para a cultura da igreja da Bíblia, é que a igreja, na cultura da Bíblia, o povo ia para o templo para oferecer, para sacrificar, e as pessoas hoje vão na igreja para receber. Eu quero que você nessa noite ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, presta atenção. Samuel foi um homem escolhido de Deus, um nazireu desde o ventre da sua mãe. Samuel foi fruto de um milagre. Ana era estéril, e um dia ela vai para o templo, porque ela estava vivendo debaixo de humilhação, porque na cultura judaica, uma mulher que não podia gerar filhos era tida como uma mulher amaldiçoada. Ela não gerava, e um dia ela vai no templo, e o Eli até a tem por embriagada, mas ela está colocando a sua angústia diante de Deus, e enfim, Deus abençoa ela, ela engravida, nasce Samuel, e ela faz um propósito com Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, quando ele desmamar, esse eu vou entregar ao Senhor, esse vai ser do Senhor. E quando Samuel desmama, Ana vai lá e cumpre o voto dela ao Senhor, coloca esse menino, entrega nas mãos do sacerdote. E Samuel representa essa geração que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Samuel desde cedo aprendeu a ouvir a voz de Deus. Lembra qual é o maior campo de batalha espiritual? Vira para o seu irmão e fala assim: a mente. E olha só, irmãos, esse homem cresce, se torna o sacerdote, o profeta, assume o lugar de Eli. E um dia Deus vem a ele e fala: Samuel, Saul era o rei de Israel, o primeiro rei constituído por Israel. E um dia Deus vem para Samuel e fala: Samuel, eu não quero mais Saul, eu rejeitei Saul, porque Saul foi um típico exemplo, irmãos, de um homem com muita unção e pouca força moral. Saul foi um homem que estava muito mais preocupado com posição do que realmente em obedecer a Deus. Infelizmente, nós temos vivenciado e vivido esses dias, porque infelizmente hoje, muitas vezes no meio da igreja brasileira, o que está sendo valorizado, o carisma muitas vezes está acima do caráter. Muitas vezes nós temos colocado o talento acima da unção. Mas escute, é tempo de nós alinharmos, é tempo de alinhamento. Deus quer colocar as coisas no lugar, Deus quer realmente trazer um grande reavivamento, Deus quer restaurar o altar, Deus quer trazer a glória dele para a nossa vida, para a nossa casa, por onde nós andarmos e passarmos. Samuel vai até a casa de Jessé, porque Deus falou para ele: vai lá na casa de Jessé, que tem um dos filhos de Jessé que eu separei para ser rei de Israel. Irmãos, Samuel chega lá, você conhece a história, e a Bíblia diz que Samuel diz: olha, de paz a minha vinda, eu vim ungir um dos teus filhos, ele dizendo para Jessé, porque Deus o separou para ser rei de Israel. E a Bíblia diz que Eliabe chama o primeiro filho, perdão, a Bíblia diz que Jessé chamou o primeiro filho, e quem vem? Eliabe. E quando Samuel olha para Eliabe, irmãos, qual é a declaração que ele faz? Certamente
está diante do Senhor o seu ungido. E esse é o ponto central da mensagem nessa noite. O que Samuel viu em Eliabe que o levou a olhar para dentro dele e dizer: certamente esse cara é o cara que Deus separou. O que você acha que levou um homem de Deus a olhar para um cara, para um jovem que já estava, não era aquele que Deus havia separado, mas dentro dele ele disse: certamente esse é o homem, é o jovem que Deus separou para ser rei de Israel. Esse é o ponto que eu quero tratar com você nessa noite. Que a nossa geração precisa ser livre. Você sabe por que Samuel estava indo ungir Eliabe como rei de Israel? Porque ele estava sendo influenciado por um pensamento que estava estabelecido na sociedade da sua época. Porque qual era o conceito de um rei que aquele povo um dia ligou em concordância no mundo espiritual, quando eles foram ungir um homem para ser rei de Israel? O que aquele povo buscava em um rei? Quando eles escolheram Saul, eles buscavam um homem bonito, um homem forte, um homem que a aparência física dele se sobressaía aos demais. A Bíblia diz que Saul era um cara tão grande, gente, tão grande, que o homem mais alto de Israel batia nos seus ombros. Saul era um jovem bonito, era um cara corajoso. Em Mateus capítulo 18, acho que é o versículo 19, a Bíblia diz assim que aquilo que 2 ou 3 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, isso é ligado no mundo espiritual. O que aquela sociedade vigente daquela época havia concordado no mundo espiritual a respeito de um perfil de um rei, era que um rei tinha que ser forte, alto e bonito. Essa era a influência espiritual sobre aquela sociedade. Esse era o pensamento estabelecido, era a crença limitante que eles haviam criado a respeito do que era o perfil, as exigências de um homem para ser rei de Israel. Estão entendendo? Digam amém. E Samuel, como homem de Deus, gente, ele estava sendo levado por aquilo, por aquele pensamento estabelecido. E jovem que está aqui nessa noite, a pergunta que eu faço para você é: como, quem tem influenciado as principais decisões que você tem tomado na sua vida? Debaixo de qual direção você tem tomado as principais decisões na sua vida? Você tem escolhido como a maioria tem escolhido? Você tem escolhido pelo pensamento estabelecido na sociedade à nossa volta? Ou você tem tomado as suas decisões e escolhido por uma direção realmente vinda dos céus? Aqui é a questão da profecia, porque toda profecia tem 3 aspectos. Primeiro, a revelação. E a revelação é aquilo que Deus nos entrega. Irmãos, eu acredito que nunca uma geração teve tanto acesso à graça de Deus, nunca uma geração teve tanta revelação de Deus como a nossa. Mas o que nós temos feito com isso? Como nós temos correspondido aos céus em relação a tudo isso? Porque muito mais do que agir como Jesus agiu, nós precisamos aprender a reagir como Jesus reagiu, como Ele reagia. Isso fala de uma dependência total do Espírito Santo na nossa vida. Isso fala de uma entrega total a Deus na nossa vida.
O primeiro aspecto da profecia é essa revelação, é aquilo que Deus nos traz, é a palavra revelada a nós. Mas o segundo aspecto da profecia é a interpretação, e aí entra o eu. E deixa eu te falar uma coisa, nós não vemos a vida como ela é, nós vemos a vida a partir daquilo que foi gerado dentro de nós. Por isso que nós temos que vencer e entender a dinâmica do pecado, gente. Gálatas 5, versículo 16 e 17, a Bíblia diz assim: ora, ande no Espírito e você não satisfará os desejos da carne, porque a carne guerreia contra o Espírito guerreia contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que você faça o que eles querem. Ou seja, a maior guerra está acontecendo aonde? Dentro de nós. Agora preste atenção, a Bíblia está falando que a carne está guerreando contra o Espírito. Irmãos, e o que tem entre a carne e o Espírito? Irmãos, eu fiz uma pergunta. Vira para o seu irmão e fala assim: a alma. E o que é a alma? A alma é a sede do nosso psique, das nossas vontades, das nossas emoções. Ou seja, a carne e o Espírito estão guerreando entre si por quem? Pela nossa alma. E aí entra a dinâmica do pecado. Irmãos, o que é o pecado, jovens? O que é o pecado? Porque deixa eu te fazer uma pergunta: pecado à primeira vista é ruim? Quem acha que é? Vocês riem, né? Pecado é algo ruim à primeira vista, gente? Não. Eu falo que ruim é chá de boldo. Vocês tomam aqui? Chá de boldo, já tomou? Alguém já viu chá de boldo? É amargo. Ruim é jiló, né? Isso é ruim. Pecado à primeira vista não é ruim. O que é o pecado? Se você chegar para um jovem hoje de 15 anos que está começando a usar cocaína, aí você fala assim: jovem, esse negócio é ruim, você precisa abandonar isso. Sabe o que ele faz? Ele ri na sua cara, porque o efeito da droga não é ruim. Ruim são as consequências do uso da droga. O pecado à primeira vista não é ruim. Ruim são as consequências do pecado. Irmãos, foi feita uma pesquisa. O efeito do crack no sistema neurológico, ele traz o sentimento do ápice de uma relação sexual, e ele atinge o sistema neurológico em menos de 20 segundos. E o seu efeito é no máximo 30, 38, 40 segundos. Mas olha só como o diabo conseguiu criar algo para tocar na alma do homem. Eu conversei com uma jovem outro dia, ela disse assim: pastor, eu usei droga um dia só, faz 15 anos que eu estou presa no vício, mas eu usei droga um dia só, porque a partir do outro dia, a droga que passou a me usar. Aliás, fica em pé, amor. Eu trouxe o Moisés comigo. Esse menino está comigo já há 9 anos. 9, né, amor? 12? Nossa, tô ficando velho. 12 anos. Irmãos, esse menino aqui é um testemunho vivo de que o diabo pode matar, roubar e destruir, mas que Jesus pode dar vida e vida abundante. Esse menino, desde os 10 anos, ele usou droga, cola, crack, tudo que você imaginar. Esse menino, ainda quando ele era de menor, até a polícia tinha medo dele, pastor. Até a polícia lá de Catanduva corria dele. Porque pensa no menino infernado, era esse Moisés. Pensa no menino que dava problema, era esse Moisés.
Esse rapaz aqui já arrancou braço de um, já abriu barrigada de outro. Dava trabalho, dava jurado de morte. Para o mundo, para a família, não tinha mais expectativa de vida. Mas sabe o que é gostoso de servir a Jesus? Jesus é a esperança de vida que o mundo não pode te dar. Jesus é a oportunidade de vida que o mundo não pode te dar. Hoje Moisés está aqui, faz 12 anos já, está lavado, redimido, centrifugado, enxugado pelo sangue do Cordeiro. E hoje esse menino é um evangelista, gente. Esse menino é meu braço direito lá. Eu penso só de fazer as coisas, ele já sabe o que eu quero. Sabe por quê? Invista na vida das pessoas. Sábio, forte, é aquele que investe o pouco ou muito que tem na vida daqueles que nada têm. Sabe quem é fraco? Quem investe tudo que tem na vida daqueles que já tem muito. Nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Nós precisamos olhar para as pessoas com a cultura dos céus. Nós precisamos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Jovens, e essa é a grande crise. Sabe por quê? A maioria das moças que estão aqui não se amam, vivem em rejeição com alguma parte do seu corpo. Sabe por quê? Porque o mundo criou um conceito, um padrão inatingível de beleza. PIB, padrão inatingível de beleza, que apenas 5% das mulheres nessa nação se encaixam nela. E esses 5% ainda são mulheres frutos de laboratório, de lipoaspiração, de plástica, de cirurgias. Foi feita uma pesquisa, irmãos, no Brasil. 80% das mulheres vivem em rejeição com alguma parte do seu corpo. E você acha que isso é coincidência? Não. Isso é um esquema muito bem armado do diabo. Porque o que o mundo quer é te adoecer para depois te tratar. O que o mundo quer é te fazer infeliz para depois te tratar. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que pessoas infelizes consomem mais? Você sabia que pessoas infelizes gastam mais? Essa sociedade quer te adoecer. O mundo quer te adoecer para depois te tratar. Existe algo na mídia chamado efeito paliativo. O que é isso? Pega-se um produto e coloca esse produto, associa esse produto a um modelo ou uma modelo. É assim que funciona. Então a marca de shampoo quer vender shampoo, mas para vender shampoo eles usam o efeito pareado. Aí contrata a Gisele Bündchen para fazer o comercial do shampoo. Aí no comercial do shampoo a Gisele Bündchen mostra um cabelo maravilhoso. As pessoas não querem comprar produto, querem comprar solução, não é? Aí a mulher está lá totalmente se sentindo rejeitada. Ela vê o cabelo da Gisele Bündchen, ela não quer o shampoo, ela quer aquele cabelo. E o comercial está dizendo, está associando que o uso daquele shampoo vai te dar o cabelo da Gisele Bündchen. Aí o que a maioria das mulheres falam? Eu quero esse cabelo, é esse produto que vai dar, então eu vou comprar. Mas não tem dinheiro, eu dou um jeito, eu passo cartão. Mas não tem cartão, eu empresto, eu compro fiado. Mas eu preciso daquele shampoo, porque se eu não tiver aquele shampoo eu vou ficar deprimida. Isso chama-se efeito pareado. E é para te adoecer emocionalmente. Sabe por quê? Você vai comprar aquele shampoo e não vai resolver seu problema. Isso eu estou falando de shampoo, mas associe com o que você quiser. E nós vivemos numa sociedade que quer efeitos rápidos. Irmãos, eu falei da depressão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você teve, ou se conhece alguém que teve depressão,
Sabe quais são as 3 indústrias que mais faturam no mundo? Sabe? Primeiro, a indústria farmacêutica. Segundo, ou em terceiro, não sei, depois qual a sequência, mas vamos colocar a indústria alimentícia. E terceiro, a mídia, entretenimento. São as 3 indústrias que mais faturam no mundo. A primeira é a indústria farmacêutica. E deixa eu te falar uma coisa, que aí é que nós temos que nos levantar como a coluna e firmeza da verdade. Jovem que está aqui, eu creio que essa semana o Espírito Santo vai mudar a tua história. Eu creio que essa semana Deus marcou para curar você, para te levantar como coluna e firmeza da verdade. Salmos capítulo 11, versículo 3, a Bíblia faz uma pergunta. O Senhor diz assim: se os fundamentos forem removidos, o que poderá fazer o justo? A parte mais importante de qualquer construção na vida, gente, são seus alicerces. Mateus 7, a partir do versículo 4, Jesus disse assim: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Como o outro, vieram os rios, sopraram os ventos, vieram as chuvas, deram contra aquela casa e ela caiu, porque foi grande a sua queda. A questão na vida, irmão, é sobre qual alicerce você vai construir a tua vida, se sobre os conselhos do mundo, ou sobre o alicerce firme chamado Palavra de Deus, porque os princípios de Deus funcionam. Jovem que está aqui, sobre qual alicerce você vai construir a sua vida? Sabe por quê? Porque o mundo criou um esquema para afastar as pessoas de Deus e da igreja. Hoje as pessoas têm algum sintoma, como eu te falei aqui, de taquicardia, síndrome do pânico, angústia, tristeza, melancolia, agitação, inquietação. Para onde elas vão? Vão procurar um profissional médico, principalmente no campo da psiquiatria. Gente, tem um vídeo no YouTube que chama o Marketing da Loucura. Assistam esse vídeo. Alguém já assistiu? O Marketing da Loucura. Até o ano de 1950 a psiquiatria não era reconhecida pela classe médica. Psiquiatra era o cara que cuidava de pessoas com doenças mentais. E quando uma pessoa vai diante de um médico hoje, ele fala assim: você está com depressão? Você está com síndrome do pânico? Você está com toque, transtorno obsessivo compulsivo? Qual é a base que ele se orienta para fazer esse diagnóstico? Existe algum exame de sangue? É feita alguma biópsia? É feito algum raio-x? Não. Sabe por quê? Porque a medicina não tem o poder de comprovação diante desses males. Sabe por que não tem? Porque é um problema na alma. E sabe quem pode tocar na alma do ser humano? Vira para o seu irmão e fala assim: é só Deus. É só Deus. Jovem, é só Deus. Aleluia. E sabe o que eu vejo com isso? Olha aqui para mim. Sabe quem tem a cura para depressão? Sabe quem tem a cura para síndrome do pânico? Sabe quem tem a cura para síndrome do pensamento acelerado? Sabe quem tem a cura para depressão e para angústia? Sabe quem tem a cura para todos esses males psíquicos? Jesus é a cura. Nós temos a cura. A igreja está aqui. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe o que é o pecado? O pecado é o recurso que a carne tem para oferecer paz para uma alma ferida, para uma alma aflita, para uma alma machucada. Mas o pecado não tem poder de curar as feridas da alma. O pecado não tem poder de preencher o vazio existencial. O pecado funciona momentaneamente, e depois a consequência, depois o que ele cobra de tudo isso é muito caro. Deixa eu te dizer uma coisa: pecado, irmão, pecado, jovem, é que nem cartão de crédito. Pode usar, vai usufruindo, mas chega uma hora que a fatura chega. Um dia a fatura chega. Irmãos, o que nós temos visto de jovens sofrerem pela consequência dos seus pecados. Você é o fruto das suas escolhas, e as suas escolhas vão determinar primeiro o seu caráter. E lembrando que caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. E segundo, as suas escolhas vão determinar o seu futuro. Nós somos o fruto das nossas escolhas. Pecado é o recurso que a carne tem para tentar trazer paz para uma alma aflita. Mas se você for seguir os conselhos da carne, você só vai se dar mal. E qual é o recurso que o Espírito tem para trazer paz para a alma aflita? A palavra de Deus, os princípios de Deus. E a Bíblia é o nosso manual de funcionamento. Viva a palavra de Deus. Viva os princípios de Deus. Os princípios de Deus não têm um caráter privativo. Até separei um slide aqui, um vídeo aqui, depois eu passo ele para vocês amanhã, se der. Separei uma figurinha para vocês entenderem aqui. Dá para ver o que está escrito ali? O que está escrito ali? Ó, eu odeio ficar preso atrás desta cerca, eu vou pulá-la. Aí o outro diz, o pastor, né? Espere, não é uma cerca. E a cerca está escrito as leis de Deus. Aí o que a maioria de nós faz? Eu vou pular. Aí o pastor diz, isso não é uma cerca, é um muro de proteção. Provérbios 19:16, quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Os mandamentos de Deus não têm um caráter privativo, jovem, mas eles têm um caráter protetivo. O que a gente ouve todo dia é o mundo nos convidando para pecar, como se os mandamentos estabelecidos por Deus, como se Deus nos criou para nos privar de sermos felizes. Mas Deus não te privou, Deus não te criou para que você não seja feliz. Os mandamentos de Deus, escute, tem um caráter protetivo. Quando eu decido viver a palavra de Deus, eu estou caminhando. Isso, desculpa, está errado lá, irmãos, é protetivo. Obrigado, pastor. Os mandamentos de Deus têm um caráter protetivo. Agora, como entender isso, irmãos? O pastor Greg Hill escreveu um livro que chama Veredas Antigas. Não sei se alguém leu esse livro lá, leia. E ele fala como é que o pecado consegue adentrar a vida de uma sociedade, a vida de uma família. E ele dá o exemplo assim, que antigamente eram construídas cidades, e o principal recurso de proteção para uma cidade eram seus muros e portões. Porque a cidade, quando ela não tinha muro e não tinha portões, ela estava exposta, e qualquer hora os inimigos poderiam vir e saquear aquela cidade. Então, logo que se começava a construir uma cidade, a primeira preocupação era levantar os seus muros, colocar os seus portões e proteger aquela cidade. E ele dá o exemplo que havia uma cidade que havia um combinado entre todos os moradores, que os portões da cidade fechavam-se todos os dias às 10 horas da noite.
10 horas ninguém entrava e ninguém saía mais daquela cidade, porque os portões seriam fechados para trazer uma proteção e uma segurança maior. E um dia um morador dessa cidade, ele foi pescar em um rio que ficava para fora dos muros. E ele ficou tão entretido ali na pesca que ele não viu as horas passarem. E quando ele viu, já era mais de 10 horas da noite, os portões estavam fechados. E ele falou: não tem como eu entrar agora, eu vou continuar pescando a madrugada toda, e amanhã cedo, quando os muros se abrirem, eu volto para minha casa. E quando ele ficou do lado de fora do muro, ele descobriu na madrugada, que na madrugada os maiores peixes vinham lá no rio. E ele começou a pegar peixes grandes, ele pegou peixes enormes. E ele veio todo feliz para casa no outro dia, não falou nada para ninguém. Aí sabe o que ele fez? Ele abriu um buraco no muro, rente à sua casa, tampou muito bem. E depois daquele dia, 2, 3 vezes por semana, ele levantava de madrugada, passava pelo buraco do muro, ia lá para o lado de fora, ia no rio e continuava pegando os grandes peixes. E um dia ele decidiu chamar o vizinho para comer um peixe na casa dele. E quando o vizinho viu aquele tamanho de peixe, ele falou: onde você arrumou esse peixe? Ele falou assim: olha, não fala nada para ninguém, mas esse peixe aqui, você consegue pegar toda madrugada, lá no rio que fica do lado de fora do muro de proteção. E o amigo falou: mas como você vai lá? Os portões estão fechados, os muros estão cerrados. Ele falou: não, vem aqui ver, eu abri um buraco na reta da minha casa, e eu consigo passar do outro lado. O que o vizinho fez? Esse negócio parece ser bom. O vizinho abriu um buraco no seu muro e começou a sair de madrugada para ir lá pescar também. E de repente o vizinho chamou outro vizinho para comer peixe na casa dele. Irmãos, e em anos, aqueles muros de proteção estavam cheios de brechas, porque cada família começou a abrir a sua brecha, a sua passagem secreta. E de repente, de madrugada, aquele rio já estava cheio de gente. Isso foi passando de geração para geração. E o senso do muro, que significava proteção, foi perdendo o sentido naquela sociedade. E cada vez mais eles foram abrindo brechas, abrindo brechas, abrindo brechas, abrindo buracos, abrindo brechas. E sabe o que aconteceu? Os inimigos descobriram aquilo. E de repente aquela cidade começou a ser saqueada. O povo estava dormindo e os inimigos começaram a entrar pelos buracos e começaram a roubar aquelas famílias, começaram a matar aqueles homens, começaram a destruir aquela cidade. E tudo começou aonde? Com um pequeno buraco aberto naquilo que significava proteção. Eu sei que você olha hoje, jovem, e parece que muita coisa é normal. Fazer sexo antes do casamento é normal, ficar é normal, não viver uma vida de compromisso de honra, pai, mãe, líderes, é normal. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não enviou o seu Filho unigênito a esse mundo para morrer, ressuscitar o terceiro dia, para que hoje você vivesse uma vida normal. Ele te chamou para viver o correto. Guarde isso nessa noite em nome de Jesus. Foi pago um alto preço, não para você viver o normal. É normal hoje um jovem se drogar, é normal hoje um jovem ir para a marginalidade, é normal um jovem hoje viver do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha, mas não é o correto. Esforce-se para viver o correto na sua vida. Viva o correto. Os princípios de Deus funcionam. Os mandamentos de Deus têm um caráter protetivo.
nunca, mas nunca privativo. Deus nos conhece. Deus é o nosso Criador. Deus é o seu Criador. Viva a palavra de Deus na sua vida. Terceiro aspecto da profecia, a aplicação. Primeiro aspecto, revelação. Segundo aspecto, interpretação. Terceiro aspecto, a aplicação. Deus me dá uma revelação, eu vou ter uma interpretação que pode ser correta ou errada, e em cima da minha interpretação eu vou fazer uma aplicação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a guerra que mais matou e mais mata no mundo? Você sabe? É a guerra no nome da religião. É palestino guerreando com judeu. Você sabe quem que é o pai da orfandade no Oriente Médio? Não é um ímpio, é um crente chamado Abraão. Um dia Deus deu uma revelação para Abraão, porque Abraão chegou para Deus, acho que Gênesis 15, e falou assim: Deus, eu vou pegar o filho do meu criado e eu vou constituir ele como meu herdeiro, porque eu já estou de idade e eu não tenho filhos. Deus falou para ele: Abraão, eu vou te dar um filho que vai sair das suas entranhas. Uma revelação de Deus. Abraão chegou e falou para sua esposa Sara. Aí Sara teve uma interpretação errada de uma revelação que era de Deus. Sara virou para Abraão e falou o quê? Abraão, Deus vai te dar um filho, mas não vai ser comigo, porque eu já estou de idade avançada. Agora faz o seguinte, está aqui a minha escrava Agar, eu te autorizo, se deita com ela, e Deus vai te dar descendência a partir dela. E Abraão não consultou a Deus, em cima de uma revelação que era de Deus, ele teve também uma interpretação errada, e agora ele faz uma aplicação errada, porque ele se deita com uma mulher sem o consentimento de Deus. E Agar engravida, nasce Ismael, você conhece a história. Em Números 23:19, a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para se arrepender daquilo que fala. Tendo ele dito fará, tendo ele prometido realizará. Irmão, se Deus te deu uma promessa, descansa no tempo de Deus, tudo é maravilhoso. Abraão agora faz uma aplicação errada, nasce Ismael, e Deus cumpre a promessa dele. Sara engravida e nasce Isaac. E quando Sara está fazendo a festa para desmamar Isaac, ela vê Ismael no canto rindo, porque ele era o primogênito. E o que ela faz? Abraão, manda esse moço embora, porque ele não vai herdar com o meu filho. Abraão vai, manda o moço embora, e Ismael se torna flecheiro, se casa com uma mulher, constitui família, e de Ismael começa a linhagem árabe, e dos árabes vieram os muçulmanos, e dos muçulmanos veio o islamismo, e o islamismo, ou os islâmicos, são o povo mais avesso ao cristianismo que já existiu nessa terra. Tudo começou aonde? Em um homem que teve uma revelação de Deus, que teve uma interpretação errada e fez uma aplicação errada. Você vai ver as 99 teses do islamismo, irmãos. Eles chamam Alá, que é Deus, de poderoso, de supremo, de absoluto, de guerreiro, de lindo, mas não conseguem chamá-lo de pai. Órfãos. O islamismo é uma religião onde o que impera é a orfandade. Um exemplo de uma revelação de Deus, uma interpretação errada e uma aplicação errada. Samuel, que nós lemos, é o exemplo de uma revelação de Deus, de uma interpretação que estava sendo errada. Mas o que fez a diferença na vida de Samuel? Ele aprender, ouvir
a voz de Deus. Você quer ser feliz na vida? Você quer ter vitória na sua vida? Aprenda a ouvir a voz de Deus. O que esse desenho mostra aqui? O que esse slide mostra? Uma guerra que está entre o quê? Entre a razão e a emoção. Provérbios 4:23, a Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Jeremias 17:9, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Ao versículo 10 o Senhor fala: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo a cada um para dar segundo as suas obras. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa: você toma suas decisões mais pela emoção ou mais pela razão? Qual é o correto? Geralmente as mulheres são 70% emoção e 30% razão. Os homens são 70% razão e 30% emoção. E aí, como decidir as coisas na nossa vida? Como você vai resolver as questões? E se tem uma coisa que o mundo está apelando, é para as nossas emoções. Agora eu venho te dizer, te aconselhar nessa noite: se você tem sido uma pessoa que tem tomado suas decisões pelo seu coração, pelas emoções do momento, pelas circunstâncias, você precisa mudar. Mas se você tem sido uma pessoa também que tem tomado as suas decisões pela razão, você também precisa mudar. Porque a base do verdadeiro cristianismo, irmãos, é muito mais do que conhecimento, é relacionamento. A gente olha muito para Lucas 15, a gente fala que é a passagem do filho pródigo, mas eram dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo fala desse coração jovem, dessa motivação, desse coração viajandão, desse cara que quer voar, que quer criar asas, que quer conhecer. E foi isso que ele fez. Ele chegou para o pai: pai, me dá minha parte da herança que eu vou embora. Mas o filho mais velho fala daquela pessoa que não tem coragem de ir, mas que criou raízes, mas que também era problema, porque nenhum dos dois tinha relacionamento com o pai. Nenhum dos dois mergulhou no coração do pai. Eram dois problemáticos, um viajandão e outro de raízes. E Deus nos ensina ali que a base do verdadeiro cristianismo não é conhecimento, é relacionamento. Invista no seu relacionamento com Deus. E eu quero terminar dizendo para você: não tome mais as suas decisões nem por emoção, nem pela razão. Existe uma palavra, existe a mente de Deus revelada para você. Busque uma palavra de Deus para cada decisão que você precisa tomar na sua vida. Sabe por quê? Deus ainda fala com o homem. Deus vai falar com você, você crê nisso? Amém? Deus fala com o homem. Não tome mais decisão pelas suas emoções, tome suas decisões pelas direções que vêm de Deus. Não seja como Samuel, que estava sendo influenciado pelo pensamento à sua volta. Seja levado pelo pensamento que vem dos céus. Quero convidar você para ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Posso orar com eles? Vamos orar, queridos? Vamos orar. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite, que quer sair daqui vencido e vencida pela vontade do Espírito Santo na sua vida, e que não quer mais tomar suas decisões por você mesmo, mas quer tomar suas decisões pela direção advinda de Deus. Levanta a sua mão aí onde você está, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Jovem, Deus vai te honrar nessa terra. Jovem, Deus vai te honrar nessa terra em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero orar com você nesse momento. Aleluias. Não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que te escolheu.
Aleluias, Deus é com você. Receba nessa noite. Receba mais de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Oh Deus, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te louvar por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Deus, por estar aqui, Deus. Obrigado por me trazer, Senhor, até essa cidade, até essa igreja. Senhor, eu quero ser a voz profética do Senhor. Eu quero ser, Deus, aleluias, um facilitador daquilo que o Senhor tem para a vida dessa geração. Senhor, abre o céu, rasga o céu e desce, Senhor. Desce sobre a vida dessa geração. Desce sobre a vida desses jovens, Deus. Senhor, eu estou falando com príncipes e princesas do Senhor aqui nessa noite. Senhor, traz o seu reino, traz a sua vontade, move o teu querer, sopra dentro do Espírito, sopra nessa noite, sopra dentro do Espírito, sopra trazendo a vida que vem de Deus. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.